A todos, vamos dar início, então, à sessão da primeira turma do dia de hoje, 11 de fevereiro de 2019. Pergunto aos colegas se tem algum registro a fazer. Eu tenho dois, mas pode deixar, doutor Edson, fazer. Tem preferência, nosso decano, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. O senhor tem a palavra, doutor, claro. Senhora desembargadora presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhora presidente, nós queremos aqui, em nosso nome pessoal, das advogadas e advogados presentes, registrar com muita tristeza o lamentável acidente ocorrido com o jornalista Ricardo Boechat. Não é comum aqui, nessa casa, evidentemente, trazer uma homenagem em nome da classe a qualquer pessoa, assim, a menos que tenha no seu desempenho, a sua atividade, um comportamento exemplar. O jornalista Ricardo Boechat, todos nós conhecemos, era um jornalista cuidadoso, analista, percussiente, evidentemente, e muito bem informado. Um batedor, senhora presidente, egrégio colegiado, que nos deixa saudade. Então, essa é uma singela homenagem que nós fazemos em nosso nome pessoal, das advogadas e advogados presentes, e tenho certeza da OAB e da AMAT. Muito obrigado. Com a nossa integral homenagem, senhora presidente. O doutor tinha falado dois registros? Rapidamente, o primeiro deles é também voto de congratulações para a posse do professor Thales Catapreta Leal, que assumirá o cargo de diretor do curso de Direito da UniBH. Requerei expedição de ofício. Eu fui colega de turma do pai dele, lecionei na Milton Campos durante praticamente 20 anos, também ao lado do José Mauro Catapreta Leal, e foi meu aluno, Thales, então, expedição de um ofício de congratulações, parabenizando e desejando muito sucesso. E o outro voto também, muito rapidamente, é que eu vi no site do tribunal que a nova diretora de comunicações, Adriana Spinelli, com quem eu gostaria de prestar essa homenagem a ela e requerer também a expedição de ofício, desejando que ela tenha muito sucesso, como teve, porque da outra vez que ela esteve aqui no tribunal, e ela veio na administração do desembargador Eduardo Lobato, no período que eu fui corregedor, e tive um contato muito próximo com ela, todos os outros diretores da comunicações, todos de altíssimo nível, servidores do tribunal, e Adriana Spinelli, eu tive a convivência mais de perto, desejar ali muito sucesso nesse retorno ao tribunal, e requerendo que seja expedido um ofício. Voltou? Ah, que ótimo. É com a nossa adesão. Sim. Nós não registramos aqui ainda o nosso voto de pesar pelo falecimento dos meninos também do Flamengo, né? Eu acho que vale a pena a gente registrar uma profunda tristeza e lamentarmos. Eu também aqui não chamo aquilo de acidente. É um incidente grave, porque o clube já tinha sido autuado pelo município, que tinha interditado aquele espaço para o uso de atletas, e colocou meninos, né, em estado de vulnerabilidade, buscando sucesso na vida, e que procuraram aquele clube, né, para a realização do sonho, buscando a ascensão social por meio da profissão, e encontraram a morte. Então, eu acho que o nosso lamento, o nosso choro por aqueles meninos deve ser registrado. Aos registros do doutor Edson, do desembargador Renaud, né, toda a nossa adesão, o Ministério Público já se manifestou aqui no sentido de aderir a todas elas. Agora, eu não sei se o senhor queria, porque a Adriana Spinelli, o doutor Renaud e o doutor Thales pediu que encaminhasse ofício. Do Ricardo Boechat também, porque a gente teria que descobrir para quem que encaminharia esse ofício. Deve ser Bandeirantes, né? Para a Rede Bandeirantes. E aí eles façam chegar à família, se for o caso. Agora, o dos meninos, eu não sei nem a quem que oficia. Nem a quem que oficia, porque, na verdade, o clube onde eles estavam foi o causador da morte, né? É uma coisa complicada. Eu acho que fica o registro sem expedir ofício. Senhora presidente, Pois não? uma sugestão seria, como o Ministério Público no Rio de Janeiro está acompanhando o caso, talvez
encaminhar a Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, solicitando que ela faça chegar às famílias, porque ela vai ter contato com as famílias. E é uma sugestão bem interessante, Muito Jocélia. interessante, muito boa. Então, a Procuradoria, é o Ministério Público, né, do Rio de Janeiro, da Primeira Região, pedindo que ela faça chegar esse registro às famílias dos meninos. Né? Excelente contribuição. Muito bom. Então, feitos esses registros, Jocélia vai anunciar alguns processos que serão retirados de pauta, 2 em função de acordo. Tem mais algum que vai ser retirado? Só 2. São esses 2 em função de acordo. Em seguida, a gente vai passar a fazer a sustentação oral à distância por causa do link do tribunal, que custa muito caro, e as demais preferências. Na sala do desembargador José Eduardo, enquanto muda o link, a gente vai chamar a advogada que tem um voo agora mais próximo. Aí vamos intermediar só para que a advogada fique tranquila. Quem é ela, Jacélia? Doutora Virgínia. Doutora Virgínia. Porque aí a gente já vai resolver o problema da senhora. Ok. Os processos que serão retirados de pauta da sala da doutora Cecília é o 10.770/98/2018, da sexta vara. Eles fizeram um acordo, e o 45.11.698/44/2017 também tem notícia de acordo. Esse vai levar para o Sejusc, né? Do Sejusc, Então, é baixar o primeiro grau para análise e prosseguimento como entender de direito, esses 2 processos. E o primeiro processo, com a preferência de sustentação oral à distância, é o número 11 da sala do Dr. José Eduardo. É o número 10.445/2018. A procedência é a vara de Patos de Minas, inscrito o doutor Afonso Machado Coelho, pelo reclamante. Doutor Afonso, o senhor nos ouve? Boa tarde, ouço sim. Então, é o número 11 da sala do Dr. José Eduardo. Ao relator, para a conclusão do voto, por favor. Senhora presidente, eu conheço de ambos os recursos. No mérito, nego-lhes provimento. O senhor tem a palavra, doutor? Boa tarde aos eminentes julgadores. Né? Vou falar de forma sucinta e sustentando inicialmente, eminente julgador, em relação à manutenção da decisão de primeiro grau quanto à reversão da justa causa. Preliminarmente, eu registro em poucas palavras que o pedido de suspensão da ação por parte da reclamada e hora recorrida em nenhum ponto deve prosperar, tendo em vista que a decisão citada pela recorrida cinge-se a processos onde há a demissão sem justa causa, o que logicamente... Doutor, é só um minutinho. A questão do recurso da reclamada, eu sugiro que o senhor não faça sustentação, porque o senhor está ganhando pelo voto do relator. Se houver algum voto divergente, eu reabro pelo tempo remanescente. Então, eu pediria que o senhor sustentasse o recurso do senhor, do reclamante. O da reclamada, a princípio, ele foi favorável ao seu interesse. Se houver um voto divergente, eu reabro para o senhor pelo prazo remanescente do tempo. Tudo bem, obrigado. Tá certo, obrigada, senhor. Quanto ao recurso por parte do reclamante, né, cinge-se a único ponto em que não foi dada procedência em primeiro grau, tratando-se do pedido de danos morais em face da demissão por justa causa, que reconhecidamente foi tida como ilícita e sedenta de todos os requisitos ensejadores. O dano moral no presente caso, novos julgadores, entende-se pela situação em que o reclamante foi submetido em virtude de clara perseguição de sua empregadora no desenvolvimento de suas atividades. Registre-se que, já no ano de 2016, o mesmo reclamante já foi objeto, né, de séria, vamos dizer, perseguição de sua empregadora, com aplicação de advertência indevida, onde, inclusive, registre por meio de folhas 51 e 52 dos autos, houve, inclusive, intervenção de seus comandados, né, dos empregados sob sua coordenação, com abaixo assinado em seu apoio de puro repúdio à empregadora. Feito esse registro, quanto à demissão por justa causa em espécie e em específico, houve o dano moral ao reclamante no sentido de que, antes mesmo de ser instaurado o processo administrativo para eventual apuração de falta,
já se chegou ao conhecimento tanto da tomadora de serviços quanto dos demais empregados daquela instituição de que o reclamante e hora recorrente era acusado de fatos atinentes a desídias e má prestação de seus serviços. Tal questão se tornou tanta proporção sobre os seus comandados, que, diga-se de passagem, passavam de 100 empregados sob sua coordenação, que chegou a diversas vezes a ser questionado sobre do que se tratavam acusações e se o reclamante, hora recorrente, sairia daquele estabelecimento de emprego por um ou outro motivo, tirando totalmente sua tranquilidade, bem como e principalmente sua credibilidade na função de encarregado de serviço, né? Tal fato se aprofundou no momento em que, para, logicamente, os empregados e para a surpresa do reclamante, repentinamente, sem qualquer oportunidade de defesa, manifestação, constituição de procurador ou demais outros tipos de defesa ou provas, ele recebeu notificação de sua dispensa, né, por justa causa e, consequentemente, do serviço. Causou não só estranheza e decepção ao reclamante, bem como aos seus comandados, né, os empregados comandados que, de um dia para o outro, tiveram o fato do afastamento do reclamante dos quadros e, logicamente, da coordenação de seus serviços, né. Nesse sentido, temos que não só a reversão da justa causa se impõe no momento, mas também com, principalmente, o dever de reparar, vez que, com a consequente reintegração do reclamante aos quadros, o que vem foi decidido em primeiro grau e está sendo reconhecido em segundo grau, não só esse ponto trará harmonia à presente lide, mas a necessária indenização pelos danos extrapatrimoniais a que submeteu o reclamante, diante da divulgação de notícias que judicialmente foram reconhecidas a sua falta de credibilidade e provas, bem como o desconforto e total perda da credibilidade profissional do reclamante perante aqueles que são seus comandados. Então, o absoluto respeito à decisão de primeiro grau, mas totalmente fugindo das provas que foram apresentadas aos autos, temos que houve sim o dano moral ao reclamante, no sentido de divulgação de informações, de punição totalmente desproporcional e perda da credibilidade de seu nome perante a sua empregadora, ao tomador de serviço, bem como aos mais de 100 empregados a que ele fazia o controle e coordenação do serviço. Nesse sentido, nós reiteramos e sustentamos pelo arbitramento de danos morais em face dos danos causados da demissão por justa causa feita de forma absolutamente inadequada por parte da recorrida. Esclarecidos, muito obrigada, doutor. Eu sou a segunda votante nesse processo. Entendo que o voto do desembargador José Eduardo, como relator, atende ao direcionamento que essa turma tem dado para esses casos. A fundamentação é exatamente a da sentença, não houve acréscimo de fundamentos, que o senhor já conhece. Então, eu voto com o relator. Desembargador Renaud? Eu também peço vênia, acompanho o relator. Então, o voto do relator prevalece a unanimidade. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Agora é o número 21 da pauta. O próximo processo ainda da sala do doutor José Eduardo é o número 21 da pauta, 10.625/2018, procedência 43ª Vara de Belo Horizonte. Inscritos, doutor Pedro Gustavo Sarmento Costa, pelo reclamante, e doutora Virgínia Maria Correia Pinto Felício, pela reclamada. Só um minutinho que eu vou... Quem que é o relator? É o doutor, ainda a sala do doutor Zé Eduardo, é o número 21. Isso. Número 21. É o 10.625. Esse 21 foi feito agora, essa questão? Não, ele está é o terceiro da sua pauta. Ele já está no tempo. Prudência, né? E Samuel ao relator Lering. para a conclusão do voto.
Senhora presidente, eu conheço do recurso. Rejeita preliminar eriçada pela reclamada por falta de liquidação dos pedidos e acolho a preliminar eriçada pelo acolhimento da testemunha arrolada pela reclamada para afastar a contradita acolhida em relação à testemunha Luiz Filipes dos Santos Diniz, acolhendo seu depoimento em conjunto com as demais provas produzidas. No mérito, senhora presidente, eu nego provimento ao recurso. Aqui a recorrente, só tem uma recorrente. A senhora tem a palavra, doutora. Muito obrigada, excelência. Boa tarde, escolhendo a turma. Entende a recorrente que merece reforma a respeitável decisão ACOR no tocante ao reconhecimento do vínculo, visto que, na hipótese dos autos, há que se observar que o reclamante firmou um contrato comercial de franquia. E, data vênia, nessa hipótese, não há de se falar de um trabalhador hipossuficiente, que não é hipótese. O reclamante era uma pessoa, inclusive, de alto grau de escolaridade, formado, inclusive, pelo IBMEC, e o valor que o mesmo ganhava em decorrência do contrato firmado era um valor que, data vênia, não há que se falar de salário de trabalhador brasileiro. Então, em razão disso, entende a recorrente que deveria ser observado que, na hipótese dos autos, o reclamante firmou um contrato de franquia, sabia do tipo de contrato que estava firmando, não havia nenhuma exclusividade, nem subordinação. Aí, porque, observando-se a hipótese dos autos, não há que se falar em vínculo de emprego, tendo, inclusive, a reclamada juntado a alguns acórdãos quanto a esse entendimento. E mais, caso essa acolhendo a turma, que já tem o seu convencimento, entenda que deve prevalecer a respeitável decisão ACOR, entende a recorrente que não há que se falar em salário de 10.800, como entendido pelo juízo ACOR. Por quê? Porque, efetivamente, não houve qualquer prova nos autos por parte do reclamante que fizesse jus a tal salário. Então, entende a recorrente que, se essa acolhendo a turma entender por manter a respeitável decisão ACOR, que, para fins de salário, deverão ser observados documentos acostados aos autos, que contêm, obviamente, variação dos valores auferidos pelo autor. Então, que sejam observados os extratos de comissionamentos acostados aos autos, sendo ainda quanto ao valor fixado no julgado, reformada a respeitável decisão ACOR. Muito obrigada. Sim. Doutor, eu questiono ao senhor, já que o voto atende ao interesse da sua constituinte, se o senhor aguardaria um primeiro voto divergente. Perfeitamente, excelência. Sim. Eu sou a segunda votante. Peço vênia, doutora, para votar com o relator no que diz respeito à remuneração. Ela foi o valor médio das comissões percebidas ao longo do contrato de trabalho e, realmente, o entendimento dessa turma é no sentido de que esses contratos de franquia não prevalecem quando contrastados com o artigo 3º da CLT, pois os requisitos do vínculo de emprego se fazem presentes como está analisado no voto. Então, eu voto com o relator, terceiro votante, desembargador Renaud. Também peço vênia e acompanho o relator. Então, prevalece o voto do relator, tal como por ele lido, à unanimidade. Muito obrigada, doutores. Boa viagem, doutora. Até logo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. O próximo processo é da sala do doutor Eu acho que é só isso mesmo. Luiz Otávio Renaud. Doutor... Qual que é? Da sala do doutor Renaud. Doutor Guilherme, o senhor nos ouve? É o número... Então, é o processo número 38 da sala do doutor Renaud, 12.338/2016, procedência Sexta Vara de Uberlândia. Inscrito doutor Guilherme Marques Dias, pela reclamada. 38. Desembargador Renaud, quando puder, 38, a conclusão do voto. Bradesco, Vida. Sim. Conclusão do meu voto, após analisar todas essas matérias que foram trazidas em sede recursal, no sentido de conhecer de ambos os recursos e, quanto aos recursos do reclamado, ao recurso reclamado, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar-lhe provimento. Por outro lado, também negar provimento ao recurso adesivo do reclamante. Doutor, boa tarde. Boa tarde. O senhor tem a palavra?
Obrigado, excelência. Pois não. Boa tarde a todos. Gostaria só de fazer algumas pontuações, né, sobre a matéria que foi provada nos autos, que a própria reclamante confessou em audiência, né, que não existiu um contrato de trabalho, e sim um acordo operacional que foi firmado com a Bradesco Vida e Previdência e não com o Banco Bradesco S.A. Ela, inclusive, esclarece que não tinha acesso à conta corrente de cliente, que ela nunca, por exemplo, chegou a fazer os cursos que são feitos por funcionários do Banco Bradesco S.A. e que ela usava, inclusive, dos próprios recursos para trabalhar. Né? Ela usava a agência bancária para captar o cliente. Então, era uma relação mais comercial. A testemunha dela também reconhece, a própria testemunha dela reconhece que não há um contrato de trabalho, e sim a afirmação de um acordo operacional. E a testemunha dos reclamados, né, deixa de forma pontual, é claro, que são funcionários autônomos, que eles não têm o controle de jornada, que eles não desempenham as mesmas atividades que os bancários desempenham, e que, assim, os requisitos do artigo 3º da CLT não estão presentes. Por esses motivos e outros, né, a gente pugna pelo recebimento do nosso recurso e a reforma da sentença APO. Muito obrigado. Desembargador Emerson. Senhora presidente, é uma matéria já conhecida nossa a respeito dessa existência de relação de emprego com esses corretores de seguro, de empresas bancárias, instituições financeiras, enfim, que também têm esse tipo de atividade empresarial, né, comercial. Eu vou pedir vênia da sustentação, acuso o recebimento memorial lido, que a parte, o próprio banco encaminhou, mas eu vou pedir vênia e acompanhar integralmente o voto do relator. Desembargador José Eduardo. Também peço vênia e acompanho integralmente o voto do Então, relator. prevaleceu o voto do relator, tal como por ele lido, à unanimidade. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Próximo. Obrigado. Boa semana. Ainda na sala, doutor Renaud, doutor Jorge Fernando. Aí nós estamos condenando Tupi a pagar, solidariamente. É o 15, né? Doutor Jorge Fernando, o senhor nos ouve? Sim, boa tarde. Então, o processo é o número 15, é o 10.447, 2018, procedência 5ª Vara de Uberlândia. Inscrito doutor Jorge Fernando Carvalho Queiroz Novaes, pela reclamada. É o 15 da sala, doutor. Doutor Renaud, assim que Já tiver estou condição, abrindo. conclusão do voto, por favor. Pois não. Associação Salgado de Oliveira, Educação Isso. e Cultura. A conclusão é no sentido... Conheço do agravo de instrumento interposto pela reclamada e, no mérito, confiro-lhe provimento para conhecer do recurso ordinário. Em síntese, eu conheço assim, portanto, dos recursos ordinários interpostos, nego provimento ao recurso da reclamada e confiro provimento ao recurso do reclamante para: a linha A, afastar a prescrição total declarada na origem. A linha B, acrescer a condenação às diferenças salariais em razão da redução do número de aulas semanais, considerando o maior número de aulas, ou seja, 31. A linha C, acrescer a condenação às diferenças salariais que deverão ser apuradas, considerando-se o valor da hora-aula paga a professoras, às professoras. Corrigindo, Silvia Fernanda Martins Brandão e Doralice Parreira da Nóbrega Vaz, indicadas como paradigmas por toda contratualidade, observado o marco prescricional. A linha D, acrescer a condenação aos reflexos das diferenças salariais deferidas em repousos semanais remunerados, antecipação da CCT, adicional de atividade extraclasse, quinquênio, pré-aviso indenizado, férias adicionadas de 1/3, 13º salário e FGTS 40%. A linha E, excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais devido aos advogados da reclamada. A linha F, majorar o percentual fixado de 10% para 15% do valor apurado em liquidação quanto aos honorários devidos pela ré. Declaro quais são as parcelas de natureza sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias e eleva o valor atribuído à condenação de 10 para 30 mil com as consequências legais de aumento de custos, intimada a parte na forma da súmula 25 do TST. Doutor, boa tarde.
Boa tarde. O senhor ouviu a conclusão, né? Sim. O senhor tem a palavra. Boa tarde, desembargador relator, desembargadora presidente, demais desembargadores, colegas advogados. Eu vou me ater aqui, então, a 2 pontos. A questão das diferenças salariais, referente à titulação de mestre, e a questão das reduções de carga horária. Com relação à equiparação salarial, a isonomia, a sentença ocorre indeferiu o pedido, pois que a reclamante, no caso dos autos, for admitida já no ano de 2009 e recebia, constava no contra-cheque, o salário hora-aula de doutor. Indicou como paradigma a professora Silvia, né? A professora Doralice e a professora Silvia. No entanto, no caso da professora Doralice, a admissão foi 1º de março de 1996 e a admissão da professora Silvia foi no dia 1º de março de 1995. Então a gente está falando aí de 14, 15 anos de diferença de contrato de trabalho e de exercício da função de professor na reclamada por parte, comparando-se aí com a reclamante. Então, nesse sentido, existe aí um impedimento legal relativo ao artigo 461 da CLT, referente ao tempo de exercício na função de professor e referente ao tempo de contrato de trabalho da reclamante e dos paradigmas indicados. Então, por conta dessa situação, a reclamada enfatiza que, no caso dos autos, situações diferentes foram tratadas de forma diferente. Então, essa diferença no tempo de contrato de trabalho e no exercício da função de professora justifica aí o pagamento diferenciado do salário hora. Então, nesse sentido, a reclamada requer aí a manutenção da sentença COR. Frisa ainda que na CCT não há qualquer previsão sobre o aumento salarial referente à titulação e o contrato de trabalho também não. A reclamante detinha o título de doutora e recebeu como doutora a partir de 2009, desde a sua admissão, levando-se em consideração os professores contratados nesse período. Os paradigmas indicados aí fazem parte de outra situação, são funcionários muito antigos. Então, nesse sentido, requer a manutenção da sentença COR. Com relação à redução de carga horária, data vendo o entendimento do nobre relator, ele afastou aí a questão da prescrição total e cita aqui a súmula 294 do TST, lembra aqui que ali a prescrição parcial ela é aplicada sobre prestações de trato sucessivo e não defesas por lei, né? No caso dos autos, a gente está falando aqui de redução de carga horária, e não redução do salário hora-aula, né? Não existe previsão legal nem na CCT e nem em qualquer legislação referente ao número mínimo de horas-aulas. Então, há que se aplicar aqui a prescrição total e analisar se aí eventual diferença por redução de carga horária no prazo prescricional de 5 anos, não levando-se em consideração aí a maior carga horária que a reclamante já teve para cálculo das diferenças salariais referente às reduções de carga horária. Com relação às reduções de carga horária em si, a reclamante, evidentemente, até pelo tempo de contrato de trabalho, um contrato de trabalho que vigiu aí desde 2009, ela teve algumas reduções de carga horária, a situação natural no ramo de ensino, principalmente superior, e eu aponto aqui, né, a questão da redução de agosto de 2012, onde teve aí a redução de 12 horas-aulas, né, 1 hora-aula dessa redução foi com base na cláusula 7ª da CCT, que é ali o aumento de carga horária esporádico. Então, o professor tem um aumento, e se essa carga horária aumentada for reduzida em 200 dias, não há que se falar em pagamento de multa, de homologação, conforme a cláusula 21 da CCT, previsão do CAPT.
As outras 11 horas aulas foram pagas, foram homologadas e consta lá toda a descrição porque referente à redução do número de turmas. Com relação à redução de agosto de 2013, também foi com base na cláusula 7ª, então ela teve um aumento de carga horária esporádico e a redução da carga horária ocorreu 200 dias depois, então dentro do que prevê a CCT. Ela teve outra redução em agosto de 2015, que é decorrente aí de uma ação coletiva, houve pagamento dos contra-cheques, dezembro de 2015, janeiro, fevereiro de 2016. Existe a concordância da reclamante nos autos, tem um documento dela concordando com a redução e a forma de pagamento. E, por último, a redução de março de 2016, de 10 horas aula, onde também foi feito o pagamento, pagou a multa prevista em CCT, houve homologação e a gente juntou aí toda a documentação referente à redução do número de turmas, que justificou e que causou a redução de carga horária. Por fim, com relação à redução de carga horária, eu cito aqui a questão da homologação, né? A reclamante, no seu recurso, alega que a homologação da redução de carga horária deve ser feita aí no prazo de 30 dias. No entanto, eu friso aqui que a CCT não utiliza o termo homologada, ela utiliza o termo procedida, que a redução deve ser procedida no prazo de 30 dias. E, nesse sentido, falando-se em uma punição, na nulidade da redução, a interpretação deve ser restritiva, até porque a homologação é mera formalidade e não seria aí um fundamento suficiente para considerar a redução de carga horária. Caiu? Parece que caiu. Para o tempo dele, por favor. Fui desse fim de semana. Ele estava falando. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A conexão caiu. Uhum. O senhor tem ainda 3 minutos e 15 segundos para falar. Tá ok, tudo bem. Tá certo? Então, voltando aqui. Certo. Eu não sei se o senhor vai conseguir concatenar, porque nem eu sei falar para o senhor exatamente o horário, porque caiu, a gente ficou... Não, tudo bem, sem problema. O senhor tem a palavra. Recomeçando. Tá, só voltando à questão da redução de carga horária, a CCT, na cláusula da irredutibilidade, não tem a palavra, não traz lá a previsão de homologado em 30 dias, mas sim procedido em 30 dias. Então, nesse sentido, a reclamada argumenta de que não existe a necessidade de homologação da redução no prazo de 30 dias, mas sim da homologação, o que foi feito no caso dos autos. É assim que sustenta. A reclamada chama a atenção para uma última questão, que se mantida a redução de carga horária, que foram feitos aí pagamentos, né, referente às reduções, em que aí no projeto de voto do relator houve condenação. Então, que se autorize ao menos a compensação das reduções pagas e homologadas no sindicato. Esclarecidos, muito obrigada, doutor desembargador Emerson. Presidente, todas as questões estão abordadas pelo relator. Eu vou pedir vênia, a matéria é muito longa, bem detalhada, são vários aspectos, mas o voto do relator, que a parte vai ter acesso posteriormente, aborda todas as questões e eu estou integralmente de acordo com o voto. Desembargador Zé Eduardo. A Vênia acompanha integralmente. Prevaleceu o voto do relator, a unanimidade, doutor. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Doutor Daniel, o senhor nos ouve? Sim, perfeitamente. Então, o próximo processo é da sala da doutora Maria Cecília, 34 da sala, é o 11.180/2017, procedência Sexta Vara de Uberlândia. Inscrito doutor Daniel Emanuel Ribeiro Costa, pelo reclamante. É a sala da doutora Cecília. Tá certo. Entendi.
Doutor, boa tarde. Eu sou a relatora, vou ler a conclusão do voto. Em seguida, eu passo a palavra para o senhor, tá? Perfeitamente, excelência. É Tatiane versus Toutatis Client Services do Brasil. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para 1. Declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho, considerando como último dia elaborado, dia 18/4/2016, computada a projeção do aviso prévio e, de consequência, deferir a reclamante o pagamento do aviso prévio indenizado, 42 dias e repercussões legais em férias mais 1/3, 13º salário e FGTS, bem como a multa rescisória de 40% sobre os depósitos do FGTS, inclusive sobre parcelas rescisórias. Determinar a retificação da data de saída na CTPS Obreira, consignando o dia 18/4/2016, tendo em vista a projeção do aviso prévio no prazo legal após o trânsito em julgado dessa decisão e mediante intimação específica para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária ser fixada pelo juízo de origem, revertida em benefício do reclamante, devendo a Secretaria da Vara de Origem proceder à retificação apenas se frustrada a efetivação da tutela específica da obrigação de fazer. 3. Determinar que sejam fornecidas as guias TSCT, código SJ2, garantida a integralidade dos depósitos do FGTS e ainda as guias CD-SD do seguro-desemprego e chave de conectividade, sob pena de indenização substitutiva, conforme se apurar em liquidação, no caso de o autor não receber o benefício por culpa exclusiva da ré. 4. Elevar a indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000. 5. Condenar a reclamada ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT. 6. Condenar a ré ao pagamento das horas extras decorrentes da sobrejornada e pela inobservância do artigo 384, intrajornada, interjornadas e feriados, conforme planilha de cálculo incerta no ID que eu cito aqui. O valor da condenação relativamente à indenização por danos morais encontra-se corrigida na publicação do acórdão, conforme súmula de 439 do TST. Acresço a condenação R$ 10.000, com custas de R$ 200 a cargo da ré, que com a publicação fica intimado ao recolhimento para os fins da súmula 25 do TST. Eu vejo aqui que o senhor fala pelo reclamante. Isso, excelência. Só Remanesceu algum aspecto que o senhor precise sustentar, doutor? Não, excelência. Então, eu vou passar a palavra ao segundo votante. Se houver divergência, então não há divergência do segundo. Terceiro votante, desembargador Emerson. Também não, senhor. Prevaleceu o voto à unanimidade. Muito obrigada, doutor. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Boa tarde. Ele é cardiologista e clínico geral. Aonde que ele atende? Ele está dizendo aqui. Porém, foi o geral, o geral, o chefe que me indicou ele. Aonde? Ele passou por isso aqui. No lugar do meu FMG, né? No lugar do Zé Luiz. Aí ele me falou, mas esse menino é muito bom, estudioso, passou no escuro de oficina. Você gostou? Gostei. E aí, o que ele falou com você? Ele falou que era nada, não. Ele falou que era o carro que receitou. Falou muito, foi Doutora Ana Paula, a senhora nos ouve? Sim. Então, o próximo processo, ainda da sala da doutora Maria Cecília, é o número 42, 11.617/2017, procedência Vara do Trabalho de Três Corações. Inscrita a doutora Ana Paula Piscaro, pelo reclamante. Boa tarde, doutora. Eu sou a relatora, vou diretamente à conclusão do voto e, em seguida, eu abro a palavra para a senhora. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, dando-lhe parcial provimento para 1. Condenar a ré ao pagamento da multa convencional em razão do descumprimento das cláusulas alusivas a complemento previdenciário, uma multa para cada instrumento coletivo violado durante o período imprescrito a ser apurada em regular liquidação de sentença. 2. Condenar a ré ao pagamento dos depósitos de fundo de garantia e da multa de 40%, como se apurar em regular liquidação de sentença, excluídos os períodos de falta para os quais não houver pagamento de salário, autorizada a compensação e ou dedução das parcelas pagas a idêntico título. 3. Excluir da condenação o pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados na origem, correspondente a 10% do valor dos pedidos em que sucumbiu. Registro ainda que, não havendo recurso da ré, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol dos advogados do autor segue rígida. Mantive também o valor da condenação, que entendi ser ainda compatível com o julgado. Pergunto se a senhora, como procuradora do reclamante, tem ainda algum assunto que não foi contemplado para sustentar ou se pode ouvir o primeiro voto divergente.
Eu gostaria, sim, de abordar outros assuntos, Excelência. Pois não, a senhora tem a palavra, doutora. Excelentíssimos desembargadores desse egrégio tribunal, primeira turma, ilustre presidente e relatora, nobre membro do Ministério Público, senhores colegas advogados, serventuários da Justiça e demais presentes. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Tribunal pela disponibilização da tecnologia de sustentação oral à distância, que é realmente uma ferramenta que efetiva o acesso à justiça. Gostaria de salientar, Excelência, algumas questões que podem interferir em suas análises. Primeiramente, é de se ressaltar que em tempos como os atuais que vivemos no nosso Estado, é preciso que empresas que geram mal-estar social respondam pelos seus atos, como no presente caso. Excelências, a reclamada é uma dessas empresas. É uma empresa de extração de pedras existente há mais ou menos cerca de 40 anos, que submete, Excelências, diuturnamente cerca de 109 dos seus trabalhadores, incluindo o reclamante, como consta lá do PGR de folhas 247, à exposição de calor em temperaturas excruciantes a quais nenhum trabalhador deveria se submeter. Muito além, Excelências, do previsto no anexo 3 da NR15, como se pode verificar do laudo de perícia ambiental de folhas 426 seguintes. Excelência, encontrou-se naquele laudo a temperatura excruciante de 33,41 graus de BTUG, muito além do permitido na norma para o tipo de trabalho que o reclamante exerce, que é 31,1, ou seja, mais de 2 graus acima do permitido na norma. E isso em pleno inverno, Excelências. A reclamada foi condenada no juízo de origem ao pagamento de horas extras pela não concessão do intervalo para recuperação térmica, o que certamente será confirmado por Vossas Excelências, com consequente encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Trabalho para medidas cabíveis, como já requerido, Excelência. Assim, mas a confirmação deve se dar, Excelência, com a majoração da condenação do descanso de 45 minutos para 60 minutos para cada hora trabalhada, uma vez que o anexo 3 da NR15 é claro, nenhum labor, não é permitido nenhum trabalho sem a adoção das medidas adequadas de controle, uma vez que durante todo o contrato de trabalho o reclamante foi submetido a temperaturas excruciantes e trabalhou em condições proibidas, Excelência, que prejudicaram e refletiram negativamente a sua condição de saúde, devendo também ser considerado todo o tempo como frequência integral. Isso porque, Excelência, não poderia haver nenhum trabalho. A reclamada nunca, durante todo o contrato de trabalho, adequou o seu meio ambiente de trabalho. Não havia no setor que o reclamante trabalhava qualquer tipo de proteção ou abrigo para ele. Isso porque, Excelência, a reclamada acredita, que certamente a adequação seria mais cara do que possíveis indenizações advindas de reclamações trabalhistas isoladas. Reclamações e processos, Excelência, que não foram pouco. Isso é o que consta da carta de renúncia do antigo patrono da reclamada, juntada aos autos agora em dezembro de 2018, lá nas folhas 619, que consta que eles defenderam a reclamada em 5 anos de nada mais, nada menos do que 256 processos. Agora, no que tange ao indeferimento do pleito inicial quanto à ocorrência de doença do trabalho e os pedidos intrinsecamente vinculados, Excelência, é preciso chamar a atenção que durante todo o contrato de trabalho, uma vez que o contrato continua vigente, a empresa somente fez um único exame de saúde periódico. Isso está lá nas folhas 201. Isso foi feito somente em setembro de 2015. Excelências, o reclamante juntou cerca de 22 atestados médicos entre o período de 2015 e 2017 aos autos. O juiz de primeiro grau, infelizmente, se baseou em um laudo pericial, Excelência, que foi falho. Ele não analisou todos os atestados juntados efetivamente aos autos. Somente analisou, Excelência, 7 dos 22 que foram juntados aos autos. Isso significa que menos de 1/3 dos atestados foram analisados. E dentre os atestados juntados, Excelência, é importante ressaltar que tem um lá nas folhas 41 que indica risco cirúrgico para a hérnia inguinal. Esse sequer foi analisado pela perícia médica. O caso nos autos, Excelência, com todo respeito, é matemático.
Se eu analiso 1/3 dos laudos, eu chego a uma conclusão X. Se eu analiso todos os atestados, eu chego a uma conclusão Y e pode ter dúvida suficiente que pode haver com causa da doença que o reclamante porta com o trabalho, né? A dúvida existe. Então, vê-se que a conclusão do laudo pericial foi incorreta, como já impugnado pelo reclamante e renovado também nas razões recursais. Né? Importante ressaltar, Excelência, que no laudo pericial ambiental, lá nas folhas 433, tem uma foto que o perito colocou do meio ambiente de trabalho do reclamante. Ali, Excelência, Vossas Excelências podem verificar que só tem o tempo e pedras, blocos de pedras que o reclamante carregava no seu trabalho. Vamos lembrar aqui, Excelências, que a sobrecarga é extremamente proibida no caso de artrose. Então, pode ter sim agravado a doença do reclamante. E registra ainda, Excelência, que no esclarecimento acerca do laudo pericial médico, isso lá nas folhas 372 e seguintes, a perita somente copia e cola a maioria das respostas, ela não elucida nenhum fatos e não analisa esse atestado efetivamente que eu estou falando. Ela, nas folhas 376, esclarece que ela não analisou o atestado de hérnia inguinal porque, supostamente, durante a perícia, o reclamante não se queixou de hérnia. Ora, Excelências, tem 22 atestados juntados aos autos. Impossível o reclamante se queixar de todas as patologias ali listadas, né? Importante também ressaltar, Excelência, que o juiz não está adstrito a colher o laudo pericial e que há nos presentes autos dúvida, há fatos que podem interferir na análise do perito, né? Então, dessa forma, pugnou-se a desconsideração do mesmo e roga-se para que Vossas Excelências decidam com base nas provas dos autos. Importante ressaltar, Excelência, por fim, que as testemunhas do reclamante sequer puderam ser ouvidas na audiência de instrução de julgamento. Isso está lá nas folhas 464, né, sobre argumento que não teriam formação em área médica, que configura cerceamento de defesa. Né? São essas, dessa feita, Excelência, roga-se pelo total provimento do recurso do reclamante e gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Esclarecidos, na verdade, doutor, eu peço vênia para manter o meu voto. A prova foi detidamente analisada, o laudo pericial afasta de forma contundente tanto a causa como a concausa e fala que o trabalhador padece de doença degenerativa. Com base nessa informação, que no meu ponto de vista não foi infirmado por prova suficiente nos autos, eu mantenho o meu voto tal como prolatado. Desembargador Renaud, como vota? Peço vênia, acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Emerson? Também peço vênia, presidente, acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, prevalece o voto tal como lido, doutor, à unanimidade. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Terminada a sala da doutora Cecília, agora é a sala do doutor Emerson. Só ver a conexão, é o 49. É a distância ainda. Doutor Jeremias, o senhor nos ouve? Cleidinei, ouço sim, Excelência. Doutor Claudinei. Isso, Cleidinei. Cleidinei, o senhor fala pelo reclamante? Fala pelo reclamante, Excelência. Então, o processo é o número 49 da sala do doutor Emerson, é o 12.259/2016, procedência primeira vara de Coronel Fabriciano. Inscrito o doutor Cleidinei, que fala pelo reclamante. Desembargador Emerson, quando tiver condição de fazer a leitura da conclusão do seu voto, para em seguida eu passar a palavra para o advogado. Pois não, senhora presidente, indo direto à conclusão, eu conheço do recurso ordinário da reclamada e do adesivo do reclamante. No mérito, estou dando provimento parcial a ambos os recursos. Ao da reclamada, para determinar que o pagamento da indenização de danos materiais se faça mediante o pagamento de pensão, conforme fundamentos, com a constituição de capital,
ao do reclamante para determinar que no cálculo da pensão sejam integrados os valores a título de 13º salário, 1/3 de férias anuais e o FGTS mensal, e para acrescer a condenação, o pagamento de 40 minutos extras por dia efetivamente trabalhado por todo o período imprescrito, um adicional convencional ou, na falta, o legal, e reflexos em repouso, aviso, prévio, 13º salários, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%. Estou mantendo o valor fixado na origem para fins de estimativa de condenação e especificando as verbas para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, como consta do dispositivo aqui lido, ressalvando reflexos apenas de FGTS mais 40% e férias indenizadas, que não terá incidência de contribuição previdenciária. É meu voto. Doutor Cleidinei, boa tarde. Boa tarde. Eu pergunto ao senhor se o voto atende ou se remanesceu algum aspecto que o senhor precise sustentar. Sim, Excelência, eu gostaria de trabalhar algumas questões aí. O senhor tem a palavra, doutor. O senhor tem a palavra. Ok. Peço vênia para discordar do voto do ilustre desembargador, presidente, relator desse processo, no sentido de que também o nosso recurso ele tem um condão de também requerer a majoração dos valores relacionados ao dano moral, ao dano material e também ao dano estético. A princípio, nós podemos observar que, a título de danos morais, não nos esclareceu bem o ilustre sentenciante a metodologia que foi utilizada para poder fixar o valor em R$40 mil. Se nós pegarmos mesmo esse ínfimo valor de 10% que foi acrescido, se nós aplicarmos aquilo que foi pedido nos termos da petição inicial, que é a fixação da pensão vitalícia, esse valor vai ultrapassar em muito aquilo que ficou definido na sentença. Então, motivo pelo qual a fixação desse valor em 40 mil não atende nem aos pleitos do reclamante na petição inicial e também não logrou êxito o ilustre sentenciante no sentido de esclarecer qual motivo foi que ele chegou nesse patamar. Ele não esclareceu a metodologia do cálculo. Então, eu gostaria de pedir vênia para poder requerer ao ilustre relator e os demais componentes da mesa para julgar procedente esse pedido, no sentido de ser fixado os valores no patamar daquilo que foi estabelecido na petição inicial, que é a pensão vitalícia. Nos termos como está colocado ali, não há julgamento da pensão vitalícia. O juiz simplesmente fixou um valor sem uma metodologia fundamentada. Não tem nem como a gente avaliar a metodologia que ele observou para ser fixado isso aí. No aspecto também do dano moral, nós há de nos... Excelência, a senhora está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Ah, sim. Pode continuar. Porque eu não estou visualizando a mesa mais. Não, estamos... Mas, enfim, perfeito. No aspecto em relação à questão dos danos morais, nós temos que observar que o que aconteceu foi um grave acidente no momento em que o trabalhador estava ali exercendo as suas atividades laborais e houve a perda de um dedo, um órgão importante do corpo humano que não vai haver mais como fazer, não há como haver substituição. Se nós formos pegar o valor que foi fixado de dano moral, R$20 mil, é uma coisa que realmente não atende aos critérios, principalmente considerando o dano em que o reclamante sofreu, seja na sua esfera da sua vida cotidiana, sejam os abalos psicológicos que ele veio sofrendo. Inclusive, a documentação existente nos autos comprovam que após a ocorrência desse acidente, ele passou a ter problemas psicológicos, problemas de ordem psiquiátrica, coisas que ele não havia antes. Não obstante, o próprio acidente em si, o dano deve ser considerado in re ipsa, mas houve, portanto, um abalo psíquico muito grande. Eu confesso a vossas excelências que, ao ler a sentença nesse aspecto, principalmente em relação ao dano material
né, da pensão vitalícia, o dano moral e o dano estético, eu me vi tomado por uma frustração e uma decepção muito grande, considerando que a pessoa, no seu momento de trabalho, durante as suas atividades, um homem que é pai de família, sofre um acidente por culpa da empresa, ela não está comprovado nos autos que ela não se cercou das obrigações que ela deveria se cercar, no sentido de preservar a saúde e a integridade do trabalhador. De repente, o trabalhador vem, depois de um grave acidente como esse, e recebe uma resposta do Poder Judiciário no seguinte sentido: R$20 mil de danos morais pelos seus abalos, R$8 mil pelos danos estéticos. Excelência, com a máxima vênia, se for para substituir o dedo do reclamante, esses R$8 mil de dano estético, não dá para poder comprar uma prótese para poder colocar ali. Então, eu me vi frustrado realmente no meu papel como advogado do reclamante, no sentido de tentar buscar essa especializada para poder fazer justiça. É a justiça que está querendo ser feito. Não é um enriquecimento sem causa e injustificado. É apenas que esse tribunal faça justiça, porque, pela leitura da sentença, eu estou convencido de que não há justiça nesse aspecto. Ora, R$8 mil, o reclamante perdeu uma parte do corpo, uma parte importante, sofreu abalos psicológicos gigantescos, está provado nos autos, tratamentos psiquiátricos, laudos médicos atestando o tratamento, o que ele veio sofrendo nesse período todo. Outra coisa, após esse período, o que fez a empresa de maneira muito sorrateira? Manteve o reclamante trabalhando por um período, dando um caráter de legalidade para ele estar ali trabalhando, exercendo essa mesma função. E logo em seguida, quando ela percebeu que o reclamante não tinha mais condições e ela já estava fora da obrigação de respeitar aquele 1 ano que é de segurança do trabalhador para que ele não seja demitido, ela vem e faz a demissão dele sem justificado motivo nenhum, sendo que ele sempre trabalhou na empresa por, se não me falha a memória, 18 anos, e de repente a empresa injustificadamente tira o trabalhador de lá. Por quê? Porque ele não estava em condições de exercer a sua função da mesma forma e produtividade que antes. Então eu peço, manifesto a minha profunda frustração a Vossas Excelências na leitura dessa sentença. De verdade, R$20 mil para danos morais, neste caso em específico, está muito aquém do que seria justo para essa situação. R$8 mil para essa situação de dano estético também não atende os critérios. E eu ousaria até mesmo dizer aqui, quando uma sentença ela não garante aquele direito que está sendo buscado, no sentido de fazer justiça, ela está ofendendo o reclamante. Porque o reclamante, ao deparar com uma sentença como essa, até para que o advogado venha explicar: olha, você perdeu o dedo, a justiça está te dando aqui o valor de R$8 mil de danos estéticos, R$20 mil de danos morais. Mas como que pode isso? Como que pode ser a pessoa sofrer um acidente em uma empresa gigantesca, uma empresa grande, né? E nós temos visto acidentes ocorreu no mesmo setor de trabalho do reclamante. O depoimento da testemunha que foi ouvida a roubo do reclamante sofreu o mesmo acidente que o reclamante. Então, as medidas de proteção ao trabalhador, elas não foram efetivadas. A empresa parece não ter interesse em fazer isso, a não ser produzir para poder se enriquecer cada dia mais. Então, eu manifesto aqui a Vossas Excelências a minha frustração em relação a essa sentença. Peço vênia ao ilustre relator para que julgue procedente os termos do recurso, tendo em vista que os parâmetros fixados para danos morais são ínfimos, para danos estéticos também ínfimos. Em relação à questão do dano material, peço vênia também ao ilustre desembargador, relator, no sentido de ser fixado, sim, a pensão como um pagamento de parcela única, principalmente considerando os valores que estão aí. Imagina só. Então, se for
fixar essa pensão de forma como constada no voto do ilustre desembargador, creio eu que não vai atender também o caráter pedagógico da própria condenação. Imagina só a fixação desse valor para o reclamante. Vinha receber todo mês. Então, peço vênia para discordar e pedir, com todo o respeito, que seja feita a fixação da pensão, o pagamento dela em parcela única, e que também seja observado o que foi constado da petição inicial, uma vez que em sentença não houve fundamentação pelo duplo juízo, no sentido de esclarecer de onde tirou esses 40 mil, porque o pagamento tem que ser mensal, e tem que ser até quando o reclamante completaria a idade máxima. Doutor, eu peço para o senhor se encaminhar para o encerramento, que só faltam 30 segundos do seu tempo. Ok, Excelência. Então, eu peço vênia que seja julgado procedentes os pedidos, no sentido de majoração da pensão vitalícia, nos termos da petição inicial, majoração também do dano moral e dano estético, considerando que, da forma como julgada, data máxima vênia não está sendo feito no bom direito que essa justiça especializada sempre se pautou por ela. Muito obrigado. Esclarecidos. Desembargador José Eduardo. Em tese, eu estou de acordo. Eu acho que realmente os valores estão de danos, os arbitrados estão abaixo do que realmente aqui a turma tem arbitrado. Eu sugiro aumentar um pouco esses valores. Eu acho que foi 8,20, né? 28 mil. Fora o dano material. Estou falando só de dano moral. Dano material é o valor, é a pensão. Não tem nada a me opor. O pagamento tem que ser mês a mês, constitui capital. Quanto a isso, estou de acordo. Agora, é só contar o valor do dano moral, que eu estou achando meio baixo. 8 mil... Dano estético. 20 mil. 20 mil é que é o moral. 8 mil... daria 28 mil, né? Os dois. Os dois. São 10%. Eu sugeria aumentar para 50 mil os dois. Por exemplo, 21 e 30 o outro. Isso é uma sugestão. Porte econômico, né? Os parâmetros que a gente tem estabelecido está dando o razoável, que está fixado em primeiro grau. Houve a perda do dedo da mão esquerda. Como? O dedão da mão esquerda. Resultou num dano laboral estimado em 10%. Então, dano estético, realmente não se nega a gravidade do acidente, mas não há como você fazer um paralelo financeiro para esse tipo de perda. Isso é sempre uma estimativa. Fica a critério dos senhores. Eu acho que dentro dos parâmetros de outros julgamentos, o valor está compatível. Mas a tua terceira... Na verdade, o doutor Renaud está ali colocando que falta a pinça na mão esquerda. O dedão realmente é muito importante. Agora, se o relator concordar em aumentar, talvez fosse o caso da gente pensar, mas eu só relembro, eu estou aqui aberto na minha frente. O caso dele foi ajuizado em 2016. A gente tem entendido que a reforma não se aplica. Porque com a reforma, ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário. O salário dele é 1.700. Porque, dentro de muito pouco tempo, nós ou estamos julgando com essa tabela ou teremos que declarar, de alguma forma, a inconstitucionalidade da reforma. E esses valores fixados aí, eles estão muito superiores ao da tabela. Nós temos fundamento porque a gente declara que não se aplica. Se vier qualquer questionamento, não se aplica porque a ação foi ajuizada em 2016, referindo-se a um acidente anterior à própria instalação da reforma. Quer dizer, a regência legal desse caso não é a reforma, é anterior. Agora, os valores são muito superiores aos que nós teremos após a reforma, a não ser que essa lei não seja aplicável. Eu digo nos meus votos o seguinte: a melhor forma de reparar era tentar restabelecer as pessoas ao seu status quo. Não tem. Então, qual a solução do mundo?
não diria moderno, mas do mundo tem, é financeira, dinheiro. Então, quer dizer, como é que a gente estima isso? Isso é muito relativo. Então, assim, por isso é que eu estou dizendo, dentro do parâmetro que nós, em julgamentos similares, já utilizamos para fixar, não está fora do padrão. Agora, Vossa Excelência trouxe até um padrão futuro, né, que se prevalecer o entendimento, a norma como redigida pela reforma trabalhista, nós já estaríamos até acima do valor. Não vou adiantar meu entendimento sobre a norma, mas, assim, digamos assim, vamos usar ela, então, como parâmetro futuro. Não está muito acima, não. Tá, mais que o dobro. 5 vezes 1.700 não dá 10 mil. Só de dano moral pela perda, sem falar no estético, está dando 20. Está mais do que 2 vezes o que a reforma permite como limite. O dano moral, né? A ideia, parece que o Supremo está sendo até questionado sobre essa tabela, principalmente depois do acidente de Brumadinho. Pode ser que o Supremo se posicione, há até uma impressão de que possa rever, porque esses valores são irrisórios, perto da perda e do sofrimento das famílias envolvidas nesse grande acidente. Nós sabemos disso, mas, por enquanto, o que nós temos é a letra da lei. E, dentro disso, nós temos liberdade, nesse caso, de fixar mais, por causa da época em que os fatos ocorreram. Como argumento, o empregado não teria nem como comprar uma prova. Isso é uma outra discussão. Se essa discussão aí é uma questão de reparação material, se ele entender que tem direito a uma prótese e que a empresa tem que suportar essa prótese, isso é uma reparação de ordem material. E é outro processo. É outra indenização diferente da que foi pedida aqui. Não, ele falou em prótese por dedo. Se comprar uma prótese por dedo, isso aí é indenização. Existe uma prótese que pode ser utilizada, uma cirurgia. Então, isso é outro tipo de... Sim, A única questão aqui que me chama nem a atenção... Nem deve usar essa indenização para esse fim, porque ela não é para esse fim. Então, esse argumento não é válido, com todo respeito ao entendimento e à fala do novo procurador. Né? Eu acho que aí nós estamos confundindo as coisas. Indenização por dano estético é uma coisa, dano material, reparação... Aí você tem que entrar com uma ação de dano material... para a indenização disso. Se tem cabimento, não é outro problema. A única questão aqui é o porte da empresa, que é Uzi Minas. Então, na verdade, é o efeito pedagógico dessa condenação que a gente ainda pode chamar. Nós entramos em outra discussão. O sistema... É a única questão. A linha, vamos dizer assim, do direito brasileiro seguiu nesse aspecto a linha americana? Parece-me que não. Nosso direito pegou outro prisma para estabelecer parâmetros reparatórios que não o americano. O americano seria diferente. Olha, eu aqui em termos punitivos, né, punitivo demais, eu vou dar $1 milhão. E acabou. Foi o que eu achei como medida, não é reparatória, é inclusive inibitória, sancionatória e todo o outro conteúdo. Só que o nosso ordenamento jurídico, na minha concepção, ele não perfilhou esse tipo de orientação jurídica. Então, aí a questão, eu estou impondo uma coisa que meu ordenamento jurídico, na minha leitura, não me sustenta. Então, quer dizer, eu acho que não vejo por que não. Eu acho que sim. É uma leitura, né? Isso é mais a tradição no nosso judiciário, que não aprofundou quanto à relação, quanto a isso, quanto os danos punitivos, né? Mas eu acho que existe no dano moral essa carga punitiva, essa carga pedagógica, tudo isso. A questão é que é tradição nossa de fixar a indenização mais baixa, e nós estamos vendo o que está acontecendo aí, né? O Brasil campeão mundial de acidentes de trabalhos, né? Hoje nós temos aí um problema sério com... Você vê, da forma que nós já fixamos, que é baixo, nós ainda estamos recebendo esse tipo de retorno, que é a redução mais ainda do nosso que a gente faz. Então, quer dizer, culturalmente e juridicamente, nós temos uma linha, com todo respeito, na minha leitura, oposta. Mas, mantém o voto, então, de desembargador. Eu concordo ou não, eu estou simplesmente dizendo, nós estamos em tese discutindo uma situação. Eu acho, sim, exatamente isso que eu disse no início, considerando os parâmetros
Porque aí também nós temos uma questão seguinte, que nós adotamos um parâmetro para vários trabalhadores, aí num outro, eu acho que ele vai na mesma linha da discussão da norma jurídica. Né? O cidadão tem mais valor do que o outro, que trabalhou numa empresa maior. Um algoritmo para calcular e que é decisivo nesse algoritmo é o porte econômico da empresa. Né? Eu nem usei meu algoritmo aqui, não, mas eu acho que com ele daria um valor superior. Mas é uma sugestão para o relator. Se o relator não quiser acolher... O rapaz é jovem aqui? Porque às vezes a gente deixava o dano moral R$20.000 e no estético colocaria R$15.000, quem sabe agora, se a gente não faria isso. A idade dele aqui para Vossa Excelência. Aumentaria agora. Um pouco, melhoraria um pouco sem... Só de empresa, acho que ele tinha 17 anos, que o doutor disse. Pois é. Então, porque perder o dedão é um dano estético importante, não é? Eu também acho. Vamos elevar para 15 mil esse dano estético e deixa o outro em 20? Pelo menos melhorava um pouquinho a questão do dano estético? Não tem problema. Porque, na verdade, eles são quase equivalentes, o estético e o moral. É um interligado com o outro, né? E a norma fala, olha, pode condenar em dano moral, dano estético, isso, inclusive, continua depois da reforma. Podemos acertar assim, desembargador Emerson? Por maioria ou por unanimidade? Não, eu não digo isso aí, não vou. Desembargador Zé Eduardo, pode ser? Então, fica elevado o dano estético para R$15.000, doutor. Tem que modificar a conclusão. É a modificação que vai alterar na conclusão. E vai alterar correspondente a esse incremento o valor da condenação também, isso, né, desembargador? Pode. Então, elevou o dano estético para R$15.000. Agora, esse desapontamento que o senhor relatou ter sentido com a sentença, porque o voto do relator simplesmente manteve a sentença. Eu costumo falar que juiz é uma profissão muito ingrata, porque a gente costuma desagradar, ora um lado, ora o outro, e muitas das vezes os dois lados. É do ônus. Então, esse argumento realmente não nos impressiona, porque a gente trabalha com isso processo a processo. O nosso trabalho é realmente desagradar as partes. E, quando a gente desagrada mais ou menos igual, a gente está tentando, pelo menos, fazer um trabalho bem feito, nos pautando pela legalidade e por uma coerência interna dos julgamentos da turma. Né? Então, é só isso que eu queria esclarecer. Muito obrigada. Então, proclamo que o voto do relator ele aderiu aos 15 mil de danos estéticos. Fica proclamado, tal como anunciado, com essa alteração, a unanimidade. Muito obrigada. Nós só desagradamos o tempo todo. Impressionante. Ou é um, ou é dois, ou é todo mundo. Internamente, né? Um colega nosso, às vezes, publica uns trem contra a gente. Aí. Hoje mesmo foi. Ainda prosseguindo a preferência regimental, processo adiado da sessão anterior da sala do doutor Renault. É o 10.8... o adiado, que tem só um na sala do senhor. 10.852, 2018, o doutor Lucas Henrique. Já teve a sustentação oral. Ele está em... Doutor sala Lucas, separada, do outro lado, na segunda separada. folha. O senhor tem que passar para a folha 2, para a página 2. Aqui tá. Não estou conseguindo abrir, não. Abrir. Então, nesse caso, já aconteceu a sustentação oral, desembargador Renault. Vossa Excelência já leu a conclusão, né? Que era no sentido de conhecer e negar provimento. E o desembargador Emerson pediu vista. E me parece que ele tem uma divergência. Ele tinha elaborado a divergência, mas o PJE fechou e tirou a divergência que ele tinha registrado, porque ele vai formulá-la oralmente. Eu fiz aqui eu lembro pelos minhas anotações aqui, eu vou tentar ser bem resumido. A questão básica desse processo, senhor presidente, é que eu pedi vista e uma sustentação oral, o nobre procurador da parte reclamada esteve no gabinete, despachou um memorial a respeito, principalmente, da revelia e confissão, né, o ponto crucial, inicial e crucial para todo o deslinde do processo. A reclamada insiste, né, na questão de não ter sido citada ou notificada a tempo da primeira audiência, compareceu a uma segunda audiência, onde apresentou defesa, juntou toda a
prova documental, foi colhida toda a prova oral pela meritíssima juíza. Enfim, foi feito um processamento regulado feito nessa audiência, mas quando proferida a sentença, já em razão do assentamento feito na primeira ata de audiência, em que o reclamante havia requerido a declaração da revelia e aplicação da confissão à reclamada pela ausência injustificada daquela audiência, a juíza, em sentença, entendeu que essa reclamada havia, de fato, sido notificada tempestivamente, né, tendo como fundamento não basicamente só a própria notificação inicial, que há uma dúvida sincera, clara, muito bem plasmada no processo de que ela realmente talvez não tenha recebido a tempo, e sim uma segunda notificação, que aí já se refere à segunda audiência. Mas, pontualmente, a meritíssima juíza considerou que a reclamada havia sido citada em razão de que o procurador da parte reclamada, na véspera da audiência, mais especificamente uns 7, 8 dias antes, havia acessado o sistema PJE e viu, né, teve ciência da demanda, etc. e tal. E que, por razão disso, ela, aí, considerando alguns procedimentos internos, administrativos do tribunal, sobre a questão de não mais pedir CED, essa dificuldade que está se tendo de se comprovar ou não o recebimento da notificação, ela considerou que esse acesso ao sistema, palavras minhas agora, supria a necessidade dessa notificação, vamos dizer assim, impressa, né, direta à reclamada, considerou-a revel e aplicou a pena de confissão. Resumidamente, é isso, né, historicamente no processo. Eu, particularmente, estou divergindo da meritíssima juíza de primeiro grau, porque considero que essa notificação inicial teria que ser pessoal. Esse acesso ao sistema, embora haja uma previsão normativa da possibilidade, não é ainda, né, o que está sendo empregado no cotidiano, até porque em dificuldades do sistema do PJE falta isso ser implementado de uma forma mais clara, objetiva, mais concreta. Então, eu acho que houve uma falha, tanto é assim que, em consulta à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, constatou-se que essa primeira notificação ela não foi entregue à reclamada, tendo como justificativa endereço insuficiente. Isso consta de uma certidão do ID 7A67410, que dá, então, notícia de que a segunda notificação, essa sim foi entregue, e essa é posterior já à realização da primeira audiência. A expedição foi feita após a primeira audiência. Isso consta de uma certidão do ID 7A67410, em que há o rastreio da correspondência pelo correio, né, tem até o código aqui, é um código longo, não vou citar o nome. A segunda notificação foi entregue, aí sim, dia 14/8, às 15h43, e a segunda audiência foi realizada dia 27/8, quando a reclamada, então, apresentou defesa, juntou a documentação, enfim. Então, resumidamente, eu, até por uma questão de economia processual, explico isso mais adiante, estou acolhendo essa preliminar de nulidade da citação inicial e acolho efetivamente esse vício processual. Mas não vejo, por outro lado, motivo para anular o processo, porque ele já está pronto para julgamento. Foi colhida a defesa, apresentada toda a prova documental, a parte da autora se pronunciou em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, e a juíza, ao proferir a sentença, só desprezou esse fato que considerou a revelia. Então, ela não conheceu da defesa, da documentação, e julgou o processo como revel fosse a reclamada. Mas o processo já está apto a julgamento. E, ao analisar como ele estando apto a julgamento, como me permite a legislação processual, eu considero que o colegiado já pode, desde logo, fazer o julgamento desse processo, adentrar ao mérito, fazer o julgamento, independentemente do retorno ao primeiro grau. E, analisando o processo, também vou fazer isso de uma forma bem sucinta, o
reclamante foi contratado em 2/10/2017 como servente, dispensado em 31/5. Quem sabe a gente votaria essa preliminar primeiro, Pois não. depois entra no mérito Pois não. do processo. Boa Só sorte. para um aqui, acho que é mais. Uhum. O que você acha? Bom, pode ser. O relator... Vota preliminar. Você nisso vai encaminhar? Vou. Eu tentei registrar isso, mas o PJE não salvou. Mas... Eu acho razoável. É a dúvida que paira, né? O relator fala que talvez ele não tenha recebido. Ou também poderia dizer, talvez ele tenha recebido. Quer dizer, o talvez tanto pode estar lá quanto cá, mas eu acho que é uma garantia e eu acolho a sugestão, não há nenhuma dúvida, principalmente que permite o julgamento do mérito. Mas quem sabe? Eu não sei, eu também estou de acordo, eu acho que tem que acolher dúvida, aplicar uma revelia em dúvida. Eu tenho muita resistência, realmente, eu daria provimento. Agora, eu tenho um pouco de não sei se é o caso de julgar esse processo. Eu acho melhor retornar, porque uma sentença não foi proferida, não foi assim. Foi sem ter. Foi, a juíza E é uma prestou questão todos os pedidos. fundamental do processo, que é a revelia, a pena de confissão, que vai impactar todos os demais processos. É possível, em tese, a teoria da causa madura, mas se a gente for aplicar, é uma exceção, né? A causa madura é uma exceção, não é regra. Eu acho que quando tem um pedido, eu tenho aplicado a teoria causa madura para um pedido. Quando tem um pedido, uma questão ali. Agora, quando vai impactar todo o processo, como é o caso, a minha sugestão sempre nesse caso é retornar ao primeiro grau para um julgamento mais... Mas é um ROPS. Eu também acho que eu não acho que há necessidade, não. A causa é muito simples. Está toda instruída, toda preparada, foi assegurado um amplo contraditório, direito de defesa das partes. Não... Produção probatória. Bom, então essa preliminar está superada. Está superada. Então, entrando no mérito, né? Aí, entendendo causa madura, você foi contratado em outubro de 2017, dispensado já com aviso de projeção da vídeo 30 de junho, anotei aqui a remuneração, ele alega não ter recebido as verbas rescisórias, pede essas verbas rescisórias e alega um acúmulo de funções ou subsidiariamente, ele fala alternativamente, né, mas é subsidiariamente, pede a equiparação salarial, porque dizia que, além de servente, ele acumulava funções de pedreiro, de pintor, e pede a equiparação com o pintor, além do acúmulo de função anteriormente. Sempre solicitado, ele fazia outras funções além de servente. Bom, analisando o conteúdo probatório e aí sim a decisão de primeiro grau, embora por outros fundamentos, aí já analisando a prova, superando, conhecendo da defesa, porque o juiz não conheceu, aí eu vou pedir vênia ao recurso da reclamada e entendo que a sentença merece confirmação por outros fundamentos. Há prova muito clara, né, para mim, na minha ótica, né, de que a reclamada efetivamente colheu a assinatura desse reclamante no termo de rescisão de contratuário, de rescisão de contrato de trabalho, mas não efetuou o pagamento. Obviamente, vou destrinchar isso em fundamentação, se aprovado o voto. Então, eu confirmo a sentença relativamente ao pagamento das verbas rescisórias. Saldo de salário, férias proporcionais mais um terço, 13º proporcional e 40% do FGTS. Mantenho a multa do 477 porque as verbas não foram pagas. E a 467 porque não considero fundada a tese de que houve o pagamento em razão da fraude que eu estou reconhecendo no pagamento inexistente, né? Quer dizer, a defesa apenas tenta corroborar um fato que não ocorreu, que é o pagamento. E a prova, no meu modo de entender, é muito claro. O reclamante alega isso, a testemunha dele comprova que tanto ela como ele assinaram porque tiveram a promessa de que haveria o pagamento e a assinatura do termo era para liberar o TRCT para saque do FGTS.
E a única testemunha da reclamada, que, por sinal, é um encarregado da obra, vem dizer, e em vários pontos, o depoimento dessa testemunha se mostra extremamente tendencioso e favorável na tentativa de favorecer, desde o fato do recebimento ou não da notificação citatória, ele se contradiz. Nós teríamos até argumento para manter, provavelmente, a revelia em razão do depoimento desse preposto. Mas, por uma questão processual, eu entendi preferível afastarmos isso e reconhecer e julgar o processo, para evitar, provavelmente, até uma ação rescisória futura com a probabilidade de êxito. Mas, enfim, esse cidadão admite que, diz que ter pago as verbas, ele que pagou as verbas rescisórias em dinheiro. E a juíza perguntou, mas quanto que foi o valor? Eu não sei. Então, quer dizer, e quando da questão da citação, ele diz assim, não, a empresa não tinha conhecimento. Mas eu estive na casa do reclamante, porque morava próximo a ele, fui lá na data X para dizer para ele que tinha arrumado um emprego para ele, mas nas entrelinhas ele reconhece. O advogado da parte havia me dito que ele tinha entrado com a ação e eu fui lá indagar por que ele entrou com o processo. Ou seja, você vê que ele é uma testemunha que está tentando favorecer a empresa. Então, nesse sentido, acho que a defesa não é satisfatória para o 467 afastar a aplicação. Então, condeno também a multa do 4, mantém a condenação no multa do 467. E quanto à diferença salarial ou equiparação salarial, né, acolho também a sentença que reconheceu a presença do acúmulo de função e deu 30% de diferença salarial por esse reclamante, considerando que efetivamente ficou provado, inclusive há fotos no processo, que ele não trabalhava exclusivamente de servente. Há fotos que ele trabalhava como pintor, quando solicitado, trabalhava como pedreiro, fazendo reboco, assentando coisas, quando solicitado. Então, quer dizer, além da função de servente, ele era colocado para fazer outras atribuições que não. Então, eu acho que o acúmulo de função foi acertadamente deferido, embora, como diz, por outros fundamentos. Então, em razão de o acolhimento da diferença salarial por acúmulo de função, não examino, porque acolhido o antecedente, não analiso o pedido subsequente, que é de equiparação salarial, né, solicitado. Finalmente, mantém a condenação dos honorários advocatícios, que foi fixado em 15% do valor estimado da condenação. Então, em resumidas palavras, peço vênia por ter me estendido, porque o PJ não salvou, mas quis explicar ao nobre relator a minha divergência. Estou mantendo a sentença, né, a conclusão das condenações impostas em primeiro grau por outro fundamento, porque afasto a revelia e a confissão aplicada. É como voto, senhora presidente. Em síntese, estou mantendo a sentença. Desembargador Renaud vai aderir? Desembargador Zé Eduardo? Presidente, quanto à nulidade da citação, eu estou de acordo em afastar do provimento ao recurso. Eu não aplico a teoria da causa de madura nesse caso, porque eu aplico estritamente CPC quando fala um pedido, né? Quando impacta todos os pedidos, eu não aplico. Mesmo porque eu tenho que examinar, porque é o seguinte, eu acho um prejuízo para a parte muito grande e, de certa forma, até uma reformatio impégios, né? Dar provimento para isso e negar provimento no mérito, né? De certa forma, acerta um reforma. Porque eu não sei, eu tenho que examinar se essas questões do mérito, do jeito que está sendo considerado pelo eminente desembargador Emerson, foram enfrentadas no recurso. Porque se o recurso pode estar focado com a pena de confissão, né? Eu não sei se o recurso focou nesse sentido, né? Então, de certa forma, ele está sendo surpreendido, o recurso, a parte é surpreendida nesse sentido, porque aqui abre-se uma outra forma de análise do processo. Então, eu teria que até que examinar aqui o recurso ordinário, até abrir ele aqui, sabe? O senador Emerson disse que foram enfrentados os temas no mérito, não foi só sobre a confissão. Mas registra aqui. Mas, de qualquer forma, a confissão pode ser o mérito, mas a partir da confissão. Sim. Porque ele não pode
examinar sob outra perspectiva. Pagar só a verba rescisória. Item 2.2 do recurso. Também a condenação, pagamento, verba rescisória e multa 467, 466 merece ser revista. Conforme destacado, o próprio recorrido anexa aos autos a TRCT, devidamente assinado, aí analisa o depoimento dele. Ora, diante da prova, caberia ao recorrido o ônus fazer prova robusta, está tudo impugnado. Mas aí, desembargador Zé Eduardo, fica vencido quanto a essa questão da causa madura, né? Então, em síntese, a primeira turma... O problema não é... eu tenho que dar uma olhadinha aqui, porque eu não sei. Porque o mérito, para mim, está tudo impugnado. Entendeu? Eu tenho que examinar o mérito. Eu vou ficar vencido, aí eu tenho que examinar o mérito, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque... Podemos passar um na frente, então, em que Vossa Excelência fica de fora para poder analisar e a gente retoma daqui a pouquinho, doutor. Tá? O desembargador Zé Eduardo vai ficar vencido quanto a essa questão da causa madura e ele precisa analisar para ver como ele se posiciona em relação ao mérito. A gente retoma daqui a pouquinho. Vamos chamar outro que foi adiado, mas deixa o desembargador Zé Eduardo de fora. Os dois ele participa, então vou chamar um da então sala. Chama um da minha sala, que ele não participa. Então, o próximo agora seria da sala da doutora Cecília, o número 44. 11.690/2017. Vamos chamando da minha sala até liberá-lo. Deixa eu só apregoar, mas eu acho que ele já está apregoado. 44. 11.690/2017, procedência 38ª Vara de Belo Horizonte. Vai assistir a doutora Lívia Lucilene Marra, pelo reclamante. Só assistir? Só assistir. O meu não está carregando. Ai, caiu o meu. Peraí. O seu carregou? Caiu. Caiu também? O meu caiu tudo também. Boa tarde. Tem que entrar de novo. Fechar tudo e entrar de novo, é isso? É, o meu caiu tudo. O meu também caiu. E agora ele nem está caindo, nem está entrando. Você analisou o acúmulo de funções? Analisou. Porque aqui... Analisou, ele falou que ele era servente e que tem foto dele fazendo serviço de pedreiro e pintor. Ele nem está entrando, só conseguiu entrar. Não está entrando nada, né? Doutores, estamos com um problema de rede. O desembargador Emerson está ligando lá para o setor competente para ver o que aconteceu. Parece que nós estávamos com um problema em primeiro grau e que agora repercutiu aqui. Teve uma mudança do PJE, então nós não estamos conseguindo carregar os votos nem as sessões. Vamos ter que aguardar um pouquinho para ver o que acontece. Não está carregando nada. Com as nossas desculpas, mas vamos tentar resolver para ver o que acontece. Tirar isso da tela, não, porque pelo menos eu fico aqui com o meu. Esse é o meu? Não, esse é o, esse é o, esse é o que estava. Não está ainda. A gente pode suspender 5 minutinhos, fazer um lanche? Já está saindo. É o que é? O CSJT já está ciente. É. Tá o quê? Até o CSJT já está ciente, parece que é um problema. Vamos suspender 5 minutinhos enquanto volta, que a gente faz um lanche. Senhora presidente, eu examinei aqui, eu quanto ao mérito, eu ficaria vencido quanto ao acúmulo de funções. Ok. Então, na verdade, doutor, retomando o julgamento do senhor, que é o único que está na tela, o desembargador Zé Eduardo já acabou a análise que ele tinha que fazer. Então, por unanimidade, afastou a revelia, deu provimento ao recurso da reclamada para afastar a revelia e decorrente confissão. Por maioria, resolveu julgar o mérito do recurso por estar a causa madura, vencido neste ponto o desembargador José Eduardo. No mérito, negou o provimento, mantendo a respeitável sentença por fundamentos distintos, mas por maioria, vencido o desembargador José Eduardo quanto ao acúmulo de funções.
Perfeito, excelência. Agradeço. Uma boa tarde. Então, e assim se decide, viu, doutor? Muito obrigada. Vamos ter que fazer um tempinho. Então, nós vamos interromper 5 a 10 minutinhos até a gente ter resposta e já retornamos. Já retornamos. Deixa eu ver se eu consigo.